Fala, nação! Flamengo define prioridade para o ano de 2025. É isso aí, família. Flamengo definiu como o Brasileirão sendo a prioridade para esse ano. O vídeo é do canal Bate Pronto da Jovem Pan e vamos ouvir o que os comentaristas da Jovem Pan têm a dizer sobre isso. Eu tô aqui com um tema, que já virou até recorrente no Flamengo. A gestão do BAP, isso já não é novidade. Felipe Luiz já falou isso, Boto já falou isso, estabeleceu o Brasileirão de pontos corridos como a prioridade dessa temporada. Tanto que a premiação dos jogadores, ela vai ser calculada em função do título brasileiro, tá? Do Flamengo. O Flamengo não conquista o Brasileirão desde 2020, quando o técnico ainda era o Rogério Ceni, e mais do que não conquistar, o brasileiro, chegou às últimas rodadas sem chances de título nos últimos anos. Eu não concordo, tá? Já deixo logo claro. Para mim, Campeonato Brasileiro é a segunda prioridade, tá? Para mim, a primeira é Libertadores, até porque se Flamengo, Palmeiras, Santos, Grêmio ou São Paulo conquistarem a Libertadores, um deles vai se tornar o maior campeão de Libertadores do Brasil. Então, para mim, a Libertadores é o principal campeonato. Eu nunca vou colocar o brasileiro à frente da Libertadores. Agora, entre Copa do Brasil e brasileiro, aí é óbvio que tem que priorizar o brasileiro. Aí o Flamengo já errou várias vezes em poupar time no brasileiro para focar na Copa do Brasil, quando o peso é outro. Mas eu acho que está tendo muito exagero, nessa questão. Só se falar brasileiro é prioridade, brasileiro é prioridade. Na minha opinião, Bruno, prioridade de qualquer clube brasileiro hoje é Libertadores. E eu duvido, eu vou ser bem claro, eu duvido Felipe Luiz poupar algum jogador no jogo decisivo de Libertadores por causa do brasileiro. Agora, a Copa do Brasil pode ser até que ele sempre use time misto. Libertadores, eu acho que nem a torcida, Bruno, deixaria. Eu acho que seria a única forma de se questionar o trabalho do Felipe Luiz. Não, é um absurdo o Flamengo não ganhar o Brasileiro desde 2020 e não disputar o título, né? Acho que isso é o mais absurdo. Ganhar, ok, faz parte, tem outros times que podem ganhar. Mas não disputar o título desde 2020 com o potencial financeiro que tem o Flamengo é um absurdo. Onde o potencial financeiro faz diferença é no Brasileiro. Nas outras competições, um dia te elimina. Eu acho correto eles darem essa prioridade. Não acho que numa reta final, num jogo de quartas de final, de semifinal, eles não vão colocar time reserva numa Libertadores. Mas, por exemplo, primeira fase, vou jogar na Venezuela com o Táchira e vou ter um jogo no final de semana com o Palmeiras valendo liderança do Brasileiro. Eu priorizaria o jogo do Palmeiras, priorizaria o jogo do Brasileiro, que é onde você pode ter o mínimo você pode prever o que pode acontecer no Brasileiro. Se o Flamengo levar o Brasileiro a sério, ele vai terminar no mínimo entre os 3 primeiros e a chance de ganhar o título é bem considerável. O Flamengo ele tem um elenco forte. Se ele levar o brasileiro como prioridade, ele tem muita chance de ser campeão. Porque é um campeonato mais previsível. Nos outros, não. Na Libertadores, na reta final, vai acabar dividindo com o brasileiro e ele vai usar a força máxima na Libertadores. A questão é a Copa do Brasil, que você falou, a torcida não deixa na Libertadores eles utilizarem um time misto. Aí é a minha dúvida. Eu não sei se a torcida deixa usar na Copa do Brasil. E a torcida pode falar o que quiser. Aí eu não sei se os políticos do clube vão dar respaldo ao Boto, que é um profissional, e ao Felipe, que é um profissional. Se eles fizerem isso, eu acho que já é um ganho na gestão de futebol, porque a gestão passada e as outras, do Bandeira, do Landim, financeiramente o Flamengo seguiu muito bem. Até do Landim, alguns discutem a questão do estádio, mas o Flamengo está bem financeiramente. Onde errou muito na gestão passada? Para mim, na gestão de futebol, de não saber priorizar, de querer abraçar o mundo e você não vai conseguir ganhar tudo, de não manter treinador nenhum. Se essa gestão der ao Felipe e ao José Boto o respaldo, Copa do Brasil, duelo com o Palmeiras, igual aconteceu ano passado,
a torcida vai falar, não pode perder do Palmeiras, não pode perder, e o Felipe tiver autonomia para meter um time misto, e se for eliminado não acontecer nada com ele, aí eu acho que já é um ganho dessa gestão para outra em relação à gestão de futebol. Mas eu tenho dúvidas se a parte política do clube, e o presidente é da parte política, na hora que isso acontecer, se acontecer, eles vão dar esse respaldo, de meter um time reserva para pegar um Palmeiras, por exemplo, numa Copa do Brasil, para jogar com o time titular no fim de semana um jogo do Brasileiro. Piperno, Piperno e Flávio, né? Eu acho que Libertadores tem que ser sempre prioridade. Até porque o Flamengo pode se tornar o maior campeão de Libertadores aí da história do futebol brasileiro. Eu acho que Flamengo e Palmeiras estão muito nessa, porque são os dois. Eu acho que São Paulo não está entre os favoritos, mas pode vencer. Acho que o Grêmio não vai e o Santos não vai, porque não vão disputar. Quem tem chance de se tornar tetra nesse ano? São Paulo, Palmeiras e Flamengo, no Brasil. Para mim, o foco tem que ser esse. Agora, Copa do Brasil. Vocês acham que Felipe Luiz e Boto vão ter coragem para num jogo, como disse o Bruno, contra Palmeiras, contra Atlético Mineiro, quartas de final, semifinal? Final a gente sabe que ninguém tem coragem de poupar. Vocês acham que o Flamengo vai ter coragem de botar time misto e dizer, a gente prometeu, Campeonato Brasileiro é o foco, Copa do Brasil não é prioridade nenhuma esse ano? E outra, Libertadores eu duvido que alguém tenha coragem de poupar jogador em mata-mata. Eu acho que a Libertadores, ela nunca, mas em momento algum ela atrapalha o Campeonato Brasileiro. O que atrapalha o Campeonato Brasileiro é Copa do Brasil. Veja só, o Flamengo ganhou Libertadores e Campeonato Brasileiro em 19. O Palmeiras em 20 foi o ano da pandemia e tal, aquele ano jogou demais, enfim, muitos jogos e tal, acumulou muita coisa, é um ano que a gente não conta. Em 21, o Atlético Mineiro ganhou o Brasileiro e foi a semifinal da Libertadores, faltou só mais um jogo. Então, não perdeu porque o calendário atrapalhou, perdeu na bola e faltava mais um jogo só. Em 22, isso aconteceu com o Palmeiras, ganhou o Brasileiro com o pé nas costas, poderia até poupar o time depois no Campeonato Brasileiro se tivesse que fazer a final da Libertadores, que ele perdeu na semifinal quando teve desfalques aí por suspensão e contusão. Então, não foi também efeito de calendário. Em 23, Palmeiras ganha o Brasileiro e não vai para a final da Libertadores, porque também houve aquela questão do Endrick e tal, né? Perdeu nos pênaltis a semifinal e, de novo, não foi um problema de calendário. Só para complementar o que você está falando, desde 20, quando o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras nunca mais chegou numa semifinal de Copa do Brasil. Sim, talvez exatamente. Isso explique o bi-brasileiro. Exato, e sempre sendo competitivo em Libertadores. O ano passado, o Botafogo também foi campeão de Libertadores, campeão do Brasil e dane-se a Copa do Brasil. Caiu nas oitavas da Copa do Brasil. O Atlético que quis ganhar as Copas, ganhou nada, quase foi rebaixado. Exatamente, perdeu. Então, meu Deus do céu, para mim está muito óbvio que não dá para jogar as três. Se não dá para jogar as três, o que é menos importante? A Copa do Brasil. Dá um bico nesse negócio e vai jogar o que interessa. Campeonato Brasileiro e Libertadores. Eu até entendo quando você diz dar um bico na Copa do Brasil, mas muitas vezes a Copa do Brasil é a salvação, né? Como foi pro Flamengo no ano passado. Era pro ano ser um vexame com o Tite, né? Aí a Copa do Brasil foi a salvação para não ser um mico, mas realmente é pro time. Aí eu concordo com o Bruno, que quer ser campeão brasileiro, e o Piperno também falou, tem que deixar a Copa do Brasil um pouco de lado. Eles dizem que vão priorizar diante de todas as competições. Eu já falei e o Piperno disse que a Libertadores não atrapalha em nada. Eu duvido priorizar brasileiro a Libertadores, porque a torcida vai ficar louca se tiver mais um vexame em Libertadores depois de Olímpia e Peñarol, né? Não dá. Depois de Olímpia e Peñarol, chega de palhaçada, né? Chega. Se Tite fez o que fez, Sampaoli fez o que fez, o torcedor do Flamengo agora quer ver o Flamengo jogando bem em Libertadores. Agora, Copa do Brasil, Flávio, e aí a pergunta não é só para o Flamengo, não, até para o Palmeiras, por exemplo, para esses clubes. Você acha que aos poucos a Copa do Brasil vai perder o peso? Porque muitas vezes eles poupam na Copa do Brasil para o brasileiro. E eu acho que isso não vai acontecer. E aí já estendo a pergunta também para o Bruno. Você acha, Bruninho, que para Atlético Mineiro, Palmeiras,
A Copa do Brasil também vai perder peso? É uma tendência? Porque os clubes estão vendo que é impossível ganhar tudo? Ou não? Ou só para o Flamengo? Não, o problema é que não dá, né? Condição física. Eles reservam a primeira parte do ano para a babaiada dos campeonatos regionais. E aí fica tudo acumulado. Então você tem qual dos três é menos importante? A Copa do Brasil é importante, sim, claro. Eu acho um título legal. Se ela fosse disputada dentro de um calendário normal sem os regionais, seria muito legal. Daria data para todo mundo. Ali é uma questão de optar pelo fator importância. Como ela é muito eventual, você pode perder num dia, como disse o Bruno, sobre uma Libertadores, é claro que para você arriscar um torneio que você pode perder por uma infelicidade, é melhor arriscar a Libertadores. Então, a Copa do Brasil tem que abrir mão. O Campeonato Brasileiro, para equipes bem montadas, ele é mais previsível. Você sabe que o Flamengo e o Palmeiras, se eles tiverem com atenção voltada para o Campeonato Brasileiro, eles vão brigar pelo título. Sempre. Todas as vezes. Que eles são melhores que os outros, eles têm melhores elencos. A Libertadores ela é uma coisa mais fortuita. O que eu quero dizer, o que eu acho que eles quiseram dizer e eu concordo, é tipo assim, o Flamengo tem que jogar na Bolívia. Né? Ou jogar um jogo de Campeonato Brasileiro. Os 3 pontos da 15ª rodada do Brasileiro valem exatamente o mesmo que da 38ª. Então você mete seu time na Bolívia, arrebenta todo mundo, perde aquele jogo e esses pontos eles podem fazer falta lá. Então vai para a Bolívia com o time reserva e joga, na volta você dá um jeito de se virar. Estou falando em primeira fase, tá? Mata-mata já é um pouco mais complicado, mas a primeira fase é a mais longa. São 6 jogos, são 3 saídas. Você vai se classificar. Então, você tira um pouco o pé nessa primeira fase, se classifica e mantém a regularidade do brasileiro. Porque às vezes o time perde, não é porque ele perdeu a última rodada. Ele perdeu algum jogo lá atrás, na segunda, na terceira, na quarta, porque ele estava de olho em outra coisa, ou em Copa do Brasil, ou em campeonato, ou em Copa Libertadores, jogo onde ele poderia poupar os seus jogadores. Então, acho que essa é a ideia. O centro de tudo é o Campeonato Brasileiro. Porque se o Flamengo, o Palmeiras, os 2 principais, focarem nesse campeonato, fatalmente eles vão brigar pelo título. Não tem erro. Já a Libertadores, não. Você pode estar tudo planejadinho, dar um azar num jogo e você perde a competição. Então, eu entendo sim o que eles querem fazer e concordo plenamente com isso. Mas eu acho que a maioria ainda vai priorizar os mata-matas. Então, o Flamengo, ele fez isso ano passado, né? O Flamengo, não só ano passado, e nos outros anos também. Tanto que o Flamengo não ganha o Brasileiro, mas ele chegou nas últimas 3 finais de Copa do Brasil. Ganhou 2 e perdeu 1. Então, o Flamengo ele está levando mais a Copa do Brasil a sério do que o Brasileiro. O Palmeiras não. E o Palmeiras não. O Palmeiras, ele, na última vez que chegou em semifinal de Copa do Brasil foi em 2020. Depois, o máximo que chegou foi em quartas em 23, quando perdeu para o São Paulo. Então, o Palmeiras, ele está levando o Brasileiro e Libertadores, correto, que é o que o Flamengo pretende fazer esse ano e vamos ver se na hora que for acontecer mesmo, se vai bancar. Eu não tenho dúvida que o Boto e o Felipe vão querer fazer isso. O que eu tenho dúvida é dos políticos, ali que eu tenho dúvida. Mas os outros, eles acabam indo para as Copas, porque eles têm medo de repercussão. Copa, se você perde, você está fora. E você não joga mais, então é claríssimo que você está fora. O brasileiro, às vezes está na 20ª rodada e você já está fora. Só que as pessoas não percebem, porque vai ter mais jogo, vai ter até a 38ª. Mas às vezes na 20ª, até antes, você já está eliminado, você já não tem chance nenhuma de ganhar. Só que, como você segue jogando, não tem esse efeito. Acho que a maioria ainda vai no imediato. Mas se o Flamengo e o Palmeiras partirem para esse caminho, o Palmeiras já está mais ou menos assim há alguns anos, e o Flamengo partir também, eles serão ainda mais dominantes do que já são. Bruninho, só que o Palmeiras, eu até entendo quando você diz, o Palmeiras priorizou o brasileiro. Mas eu discordo, ele priorizou o brasileiro porque ele foi eliminado da Copa do Brasil, vocês não acham? O Palmeiras nunca poupou o time em jogos decisivos da Copa do Brasil por causa do brasileiro. Não poupou, isso é verdade. Se você lembrar também. Não, isso é verdade, ele não poupou. Só que é curioso que ele não passa, eu não estou dizendo que ele não passa de propósitos, não tenho nenhuma informação sobre isso, seria até irresponsável falar isso. O Palmeiras jogou com o São Paulo com o time inteiro, perdeu 2 vezes, jogou com o Flamengo ano passado com o time inteiro e perdeu. De fato, ele não poupou. Mas, e pro CRB. E pro CRB. Mas dá a impressão de que é claro no clube que a prioridade é outra. A pegada é diferente. A pegada é outra. E não é de sacanagem, não é que os caras entregaram o jogo, não é isso. Isso aí, como eu falei, seria bem irresponsável falar um negócio desse. Mas eu acho que é bem curioso que um time como o Palmeiras, ele não chegue nem em semifinal de Copa do Brasil. Ele, desde 2020, não chega nem em semifinal. Então, acho que internamente parece claro para todo mundo que se cair da Copa do Brasil não tem problema. E realmente, nos últimos anos, não teve problema
cair da Copa do Brasil. A vida seguiu. No Flamengo já não. Nos últimos anos, quando o Flamengo cai de uma Copa do Brasil, acaba o mundo. E a partir de agora parece que eles pretendem mudar isso aí. Piperno, eu acho isso. Eu até escutei o Bruno, o Palmeiras até priorizou. Eu não acho que priorizou. Eu acho que ele começou a priorizar quando ele foi eliminado da Copa do Brasil, você não concorda? Eu não vejo nenhum grandão poupar em Copa do Brasil em mata-mata para o brasileiro. Nunca vi. Claro, quando começa o mata-mata para valer. Se você pegar um time bem mais fraco no mata-mata, ainda vai. Mas quando eles se cruzam, eu não vejo muita coragem para poupar em Copa do Brasil, não. Acho, inclusive, que isso vai mudar no Flamengo esse ano, pelo discurso. Mas talvez só no Flamengo, Piperno. Você concorda com o Bruno? O Palmeiras já priorizou sim e já abdicou de Copa do Brasil? Não, eu concordo com o Bruno, porque uma coisa é você escalar os titulares, outra coisa é mobilizar esse time. Olha como o Palmeiras jogou com o Flamengo no Rio de Janeiro ano passado. Foi talvez o pior jogo do Palmeiras no ano passado. Quer dizer, o Palmeiras não fez nada. E aqui em São Paulo, sim, jogou bem, pressionou e tal. Mas claramente é um outro tipo de mobilização, exemplo do que aconteceu contra o São Paulo em 23. Contra o São Paulo em 23, Palmeiras no Campeonato Brasileiro ganhou bem o clássico no Morumbi por 2-0 e na volta fez 5-0. Na Copa do Brasil, o São Paulo passeou nos dois jogos. Era o São Paulo com a faca nos dentes e o Palmeiras não. É diferente isso. Então, porque um lutava pelo título brasileiro e outro não. E veja, a gente está falando de 3 anos consecutivos em que o Palmeiras foi bi do Brasil e no outro ano ele foi vice. Em Copa do Brasil, o Palmeiras foi eliminado uma vez nas oitavas e 2 vezes nas quartas. É bem diferente. E o Jorginho, hein, gente? Jorginho tá no Rio de Janeiro, adiou sua volta para a Europa. A esposa do Jorginho, que é blogueira, né, lá de fora, tá postando adoidado, eles no Rio de Janeiro, eles no Cristo Redentor, e as negociações estão avançando. O Jorginho deixou claro, só vai fechar alguma coisa ou chegar perto de concretizar alguma negociação depois das quartas de final da Champions, tá? O Arsenal vai pegar o Real Madrid, né, Bruno? Sim, Arsenal e Real Madrid. O Arsenal vai pegar o Real Madrid, ou seja, é um jogaço que o Jorginho não pode desfocar de uma partida como essa por causa de negociações. O que está claro é que o Jorginho tem sondagens da França, da Itália e da Arábia Saudita também, além do Flamengo. A prioridade é o Flamengo, até porque está tendo essa negociação há muitos meses entre Jorginho e Flamengo. Eu, sendo sincero, eu acho muito provável, tá, que haja um acerto entre Jorginho e Flamengo. Pelo que eu converso com fontes que eu tenho dentro do Flamengo, o Jorginho pode sim estar próximo de um acerto com o Flamengo. Agora, tem concorrência, e aí gera toda aquela situação, né, Piperno, Flávio Prado, do leilão. Porque quando você tem outras propostas, quando o jogador diz que tem outras propostas, vou analisar depois das quartas da Champions. Bom, galera, é aquilo que o Pilhado falou. Na minha opinião, o que eu acho? Eu acho que a questão financeira vai pesar demais. Demais mesmo. Por quê? Porque o Jorginho, para além do Flamengo, tem outras propostas, né, financeiramente falando, boas. Mas uma coisa é certa, desde que ele chegou, né, que ele esteve no Rio, né, ele e a sua esposa, deu para entender que eles custaram bastante pela cidade, pelo calor humano, principalmente por parte dos torcedores flamenguistas, né, do Flamengo que o abordaram. Deu para ver que eles conseguiram se sentir bem, né? Mas será que isso será suficiente para o Jorginho ficar no Flamengo ou para acertar com o Flamengo? Isso eu não sei. Se ele vai pegar o lado mais, sei lá, mais humano, se assim posso dizer, né? Porque o torcedor flamenguista, né, tá fazendo praticamente uma corrente, né? Querendo tanto o Jorginho. Mas eu não sei o que vai pesar para ele. Será que é a parte financeira ou esse calor humano que ele está tendo por parte da torcida do Flamengo? Eu vou tomar uma decisão, tudo leva a crer que vai jogar os valores lá para o alto. O Bruno sempre questiona aqui que o futebol brasileiro ele está supervalorizando o jogador, está pagando muito por jogador. Ou seja, se o Flamengo quiser contar com o Jorginho, vai. Mas essa questão de supervalorizar os jogadores, eu acho que isso é normal, cara. Eu acho que isso é a tendência, né? É que o futebol em si, né, evoluiu muito.
E hoje, né? Hoje se investe muita grana no futebol e é normal que o futebol brasileiro não ficasse de parte, né? Um dia isso iria acontecer, né? De você ver um jogador, até não um jogador assim extraterrestre, um jogador bom ou médio, se assim posso dizer, ser super valorizado. É o fenômeno do futebol, né? O futebol cresceu muito, muito mesmo. Tá se injetar muita grana e é normal que às vezes a gente note, né, contratos assim que para outra realidade, ou se a gente olhar no passado talvez seria um absurdo, mas hoje é natural. Ser caro. É um jogador que ainda vale ou nem tanto, na opinião de vocês, por ter sofrido com lesões nos últimos meses? Tem que pensar muito para evitar problemas como aconteceu recentemente com o De La Cruz, né? E o De La Cruz está de novo fora. Se machucou lá com a seleção do Uruguai, ele, o Arrascaeta. Mas confirmou uma lesão muscular no Arrascaeta com exame agora, né? Pois é. Agora com exame, uma lesão na coxa direita do Arrascaeta. Pois é. Então, já tem o problema do Arrascaeta que vem se repetindo. O De La Cruz nunca jogou aquilo que jogou no River, também por problemas de contusões. Aí você vai trazer mais um jogador problemático pagando uma fortuna, é para pensar bastante. Tem que fazer muito exame médico, tem que ter um aval do departamento médico do Flamengo para que se possa investir fortemente no jogador. Ele informa, claro que ele é muito bom, claro que ele vai ser útil e vai entregar muito no Flamengo mesmo no final de carreira. Evidentemente que sim, mas esse é o problema. Você precisa de um jogador para o campo, não para o departamento médico, né? O Jorginho ficou um bom tempo aí lesionado. Eu tenho essa preocupação, porque tá nítido que ele vai ser muito caro. Para os padrões de futebol brasileiro, Jorginho deve ser aquele cara que vai ganhar salário de pelo menos 2 milhões de reais. Sim. Eu duvido que ele venha para o Flamengo para ganhar menos que o Arrascaeta, menos que o Bruno Henrique, que são jogadores ali que hoje ganham cerca de 2 milhões de reais no Flamengo. É caro. Joga muito. Nossa, foi um dos destaques da Itália campeã da Euro. Mas hoje, qual é a forma do Jorginho, Bruno? Você que acompanha muito. Quanto tempo ele ficou fora? São lesões graves? Não são? E se ele ainda vive um momento perto do seu auge? Ou não? Ou o Flamengo já está contratando um jogador que está numa curva de queda bem grande? Sim, o Jorginho... Contratando não, né? É sondando e negociando. O Jorginho, tecnicamente, eu acho muito bom, de qualidade, assim, eu acho o Jorginho excelente, como um primeiro homem de meio. Ele não é um marcador, ele nem tem físico para isso, né? Ele não é um cara que vai marcar forte, mas ele dá uma qualidade ali de saída de bola fantástica, né? Você vai ter, se você tiver um Léo Ortiz na zaga, Jorginho no meio, você vai ter uma saída de bola muito qualificada. Na parte física, ele não teve nenhuma lesão grave. Pelo menos que eu me lembre aqui, ele não teve nenhuma lesão grave. Ele tem, assim, machuca, fica um tempo fora, volta. Mas eu não me lembro de nenhuma lesão grave do Jorginho. Mas ele teve uma queda já na parte física, né? Porque ele é um jogador que já está mais velho. No Chelsea, ele era titularíssimo. Ele jogou muito no Napoli primeiro. No Napoli, que chegou a brigar pelo título com a Juventus uma temporada, com o Maurício Sarri de técnico, ele jogou muita bola. Aí ele vai para o Chelsea com o Sarri, com o mesmo treinador do Napoli, e no Chelsea o Sarri nem durou muito, mas ele firmou, foi campeão de Champions League, jogando demais. E aí ele, depois de um tempo, ele começa, isso foi 2021 a Champions que ele ganhou no Chelsea. Ele, nos últimos anos, ele foi perdendo espaço porque ele teve uma queda de rendimento, aí talvez porque começa a ter uma queda física, né? Ele, no Chelsea, quando ele sai, ele já não era titular. Ele vai para o Arsenal e no Arsenal ele nunca foi um titular absoluto. Ele não é um cara que está encostado. Ele é um cara que joga com alguma frequência. Mas o Arsenal, vamos supor que o Arsenal esteja na final da Champions League. Pô, o maior jogo da temporada. O Arteta vai colocar o melhor 11 dele. O Jorginho dificilmente vai estar nesse melhor 11. Para uma final. O confronto com o Real Madrid agora. Vai colocar o melhor 11. Ele provavelmente não vai estar. Mas ele pode entrar durante o jogo. Então ele não é um cara que está sem jogar, ele está jogando. Mas ele não é um titular do time porque já vem numa queda física. Sim, eu acho que ele ainda pode jogar muito bem no Flamengo. É uma contratação que eu faria. Sobre valores, o mercado é inflado.
Eu acho que o mercado aqui paga muito mais. E eu estava falando, não é porque eu acho que jogador não tem que ganhar bem. Acho que tem que ganhar bem mesmo e tem que pedir alto. E se eu fosse um grande jogador, eu ia pedir alto. A questão não é essa. A questão é que eu acho que aqui pagam coisas que são incompatíveis ao desempenho mesmo, né? Acho que... E aí que cria uma expectativa. Eu pago 2 milhões para esse cara. Parece que é um gênio. E não é. Aí eu não estou falando do Jorginho, estou falando do geral. Acho que o que pagam aqui faz com que se crie uma expectativa muito acima do normal. Parece que são jogadores muito acima e não são. Mas dentro do que se paga aqui, o Jorginho, com certeza, como você falou, ele não vem para ganhar pouco, ele vem para ganhar muito, muito bem. E dentro disso, do que se paga, já que o mercado é inflado, é uma contratação que eu faria sim. Eu acho que o Jorginho pode acrescentar bastante ao Flamengo. Acho que é um jogador que, tecnicamente, ele está bem acima da maioria dos volantes que jogam aqui. Piperno. Eu também contrataria, sim. Ele não joga no Arsenal, ele não é um titular, né, de um meio-campo que tem o Partey e o Rice, mas ele é um jogador que participa de praticamente todos os jogos. Ele acaba entrando em algum momento. E a gente está falando de um time que hoje é o vice-líder de Premier League, não é uma equipe qualquer. Então ele joga num time muito forte, joga num time muito bom e é um jogador ainda útil, um jogador que vem sendo bastante aproveitado. Eu queria saber o que o seu Marcão acharia dele vir ganhando muito. Aí porque veja, se o seu Marcão já está incomodado com o que se paga para os outros, vai falar, pô, mais um? E ele Mirro Bambino, como é que... Marcão, e aí, como é que é? Mas esse é um problema sério que o Flamengo tem que administrar, não é só contratar um cara, não. Pensou o seu Marcão? Eu não perco por nada pro site do seu Marcão no dia seguinte. No dia, você acha que ele vai dar um bem-vindo, Jorginho? Nossa, eu acho que não, enfim. Então, a gente está falando de um jogador que foi campeão da Euro em 2021, 4 anos atrás, o tempo passou, claro, já não é mais o mesmo jogador daquela época, mas ele viria, por exemplo, para no Flamengo eventualmente jogar na vaga que hoje é ocupada talvez pelo Pulga. Também, Arrascaeta. Eu acho que seria um tremendo ganho de qualidade. Mas aí tem esse fator Marcão que o Flávio lembrou. É óbvio que eu também acho que o Flamengo não pagaria para ele, por exemplo, o que o Corinthians dá ao Memphis. Mas, veja, mesmo que o Jorginho viesse ganhando no padrão Arrascaeta, Bruno Henrique e tal, certamente isso já causaria um ruído com aquele que hoje talvez seja o melhor jogador do time, o Gerson. Não, ok, mas só que o Gerson, para mim é bizarro o Gerson ganhar menos que o Michael, Flávio. Não ganha menos que o Jorginho, né? Porque, para mim, é bizarro o Gerson ganhar menos que o Arrascaeta no atual momento. Não menos que o Jorginho. É isso aí, família. O que eu acho? Eu acho que o Jorginho seria uma peça importante no Flamengo. Mas é aquilo, o Flamengo não deve fazer loucura. Eu acho que o Flamengo não deve, cometer loucuras, né? É um jogador bom, é um jogador que ainda é útil, mas também não pode fazer qualquer tipo de contrato, tipo valores absurdos. É preciso ter calma, é preciso ver até onde o Flamengo pode. Conforme os comentaristas do Bate-Pronto falaram, né? Para não causar também problema dentro do próprio elenco. Mas eu sou de opinião que dentro dos parâmetros, né? Tipo, daquilo que for favorável para o Flamengo, eu contrataria. Se fosse dirigente do Flamengo, eu contrataria o Jorginho, porque eu ainda acho que ele é muito bom de bola. Eu acho que faria muita diferença no elenco do Flamengo. Então, eu contrataria. É isso aí, família. Subscrevam no canal, deixem o vosso like e deixem também o vosso comentário. E nós